de Teresa. Mas quando você sabe quem você é, que você é filho, que você é amado, que você é querido, que você foi sonhado, que você foi projetada, que um dia o Senhor escolheu o seu nome. O nosso nome, o seu nome, o meu nome não foi um acaso. Você não é uma obra do acaso. Você não está aqui por acaso. Não estamos aqui por acaso. Nada foge do controle de Deus. Nada sai da mão de Deus. Nada. Tudo é permissão, provisão, propósito. Tudo é designado por Ele. E quando o homem ele não tem essa identidade cristã, quando ele não está no seu ambiente natural, que ele foi criado, quando ele não está no que ele pertence, fica aquele vazio. Aquele vazio que você não consegue entender, porque nada preenche, festa não preenche, homem não preenche, mulher não preenche, droga não preenche, dinheiro não preenche, se isolar dentro do quarto não preenche, se afogar no trabalho como fuga não preenche, maratonar nas séries da Netflix não preenche, novela da tarde não preenche, filhos não preenche. Só quando eu entendo quem eu sou, para que eu vim e o que eu vou fazer com o que Deus me confiou, a vida passa a ter sentido. Quem já passou por ansiedade e por depressão sabe o que é perder o sentido da vida. Sabe como é difícil achar graça, achar cor nas coisas. Tudo é preto e branco. Tudo é sem graça, é mesmice. Chega um ponto na sua vida, eu não sei se você vai se reconhecer, mas chega um ponto na sua vida que você olha e nada tem prazer. Eu pergunto para você hoje, eu não sei o que você passa na sua casa, eu sei de mim. Mas se eu perguntar para você hoje, o quanto você se ama, qual é a sua comida preferida? Você tem uma comida preferida que você sente prazer em comer e você come? Você tem um lugar preferido que você vai e você chega ali e você se conecta com Deus? Você tem? Você tem um momento que você para, respira, entende a sua identidade, ou você vive que não, como dizia minha mãe, igual o povo na terra? É só fazendo peso na terra. Qual tem sido a sua realidade? Como você tem exercido a sua identidade de filho amado? Como? De qualquer jeito? Vivendo qualquer coisa, se alimentando de qualquer coisa? E quando eu falo se alimentar, eu não falo só de comida, não. O que você tem ouvido? Quais são as palavras que você tem permitido chegar aos seus ouvidos e entrar no seu coração? Quando eu tenho consciência de quem eu sou, eu posso chamar o nome que for, mas você não responde. Eu posso fazer o convite que eu fizer, você não aceita. Porque você sabe aonde você está plantado. Glória a Deus. Você sabe que não é lugar para você. Você sabe que não é conversa para você. Você sabe. Mas se você não tem conhecimento dessa sua identidade, você vive vagando. Mas Deus lhe trouxe nessa noite, a mim e a você, Glória a Deus. para reafirmar quem somos. Aleluia. Para reafirmar quem somos. Talvez você chegou aqui hoje perdido, sem sentido na vida, sem saber quem era. Ou até, aí muita gente vai dizer assim, mas eu sou crente, eu sei que eu sou crente. Eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei. Mas você reivindicou o seu direito de herdeiro? Ou você tem deixado a vida lhe oferecer o que ela bem quiser? Tem vivido de qualquer jeito? Tem se alimentado de migalhas? Tem se alegrado com o que sobra? Eu digo para você com toda a convicção: o meu Pai provê para mim tudo que eu necessito. Aleluia. O nosso Deus, Ele é capaz de prover
não, é temor. É temor. Aleluia. Não é gostinho, não. Se fosse por gostinho, eu tava no shopping hoje. Mas por temor e obediência de saber de onde ele me tirou e para onde eu quero ir, eu não vou parar. Aleluia. Ainda que doa, ainda que seja acusada, afrontada, desprezada, acusada, chamada de santa, disso, daquilo, de pecadora. Sou mesmo, mas Deus sabia, Ele não me escolheu em vão, não, enganado não. Glória a Deus. Deus conhece eu e você e o seu caráter, e mesmo assim Ele aposta em mim e você diariamente. Aleluia. Talvez você diga assim, mas eu vejo o povo falar essas coisas de que Deus provê todas as coisas, mas na minha vida não provê. Eu vou contar um testemunho. Às vezes a gente tem Deus como um Deus e não tem Deus como um Pai. Se Deus fosse seu Pai, talvez você não precisasse de tanta cerimônia na hora de orar. Se você tivesse Deus como seu Pai, talvez você não fosse pedir emprestado e fosse pedir a Ele que tem para dar. Mas eu sou crente. Deus é meu Pai. Mas você tem agido como filho que anda na dependência, que fica na dependência? Você tem agido? No dia que eu reconheci Deus como meu Pai, tudo mudou na minha vida, porque eu tinha um sentimento de orfandade. Eu dizia, o dia dos pais para mim não prestava, porque eu nunca tive pai. No dia, Marcelo, que eu reconheci que Deus era meu Pai. Eu vou contar porque eu estou sentindo de contar, não está nem aqui na minha pregação. Vou contar para eles. Um dia eu estava passando pela rua e eu vi umas crianças pedindo esmola. E há um tempo atrás eu tinha questionado Deus a respeito de Deus, por que o Senhor perdoa tanto? Porque eu mesmo, se eu fosse, eu não perdoava mais não. Nem a mim, tem coisas que a gente não se perdoa. Concorda? Eu disse, por que o Senhor concorda tanto? Perdoa tanto? E aí quando eu ia passando de frente ao colégio, tinha umas criancinhas. Tia, me deu um negócio, eu dei. Aí Deus disse, você achou bonitinho, né? O Espírito Santo falou, agora, você achou bonitinho, não foi? Você até deu? Eu disse, foi. Sentiu pena? Senti. Levou pra casa? Por que você não levou pra casa? Você não gosta tanto de ajudar? Por que você não levou pra casa? Aí eu fui andando e ele foi mostrando assim, e aquela ali, embriagada com shortinho aqui, se prostituindo, por que você não levou pra casa? E o drogado que chega derrubando tudo, por que você não levou pra casa? Mas se o seu filho que lhe aperreia o dia todinho, às 10 vezes ele lhe abraça, você abraça de volta, por que você não bota ele pra fora? Porque é meu filho. E porque você questiona quem eu perdoo. Aleluia. Eu perdoo porque são meus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu sou pai. E eu disse, Jesus. É borracha. E aí no dia dos pais, no culto, lá em Cabedelo, a família do meu esposo lá, eu fui fazer uma visita. Era dia dos pais. Eu fui por ele, eu digo, eu nem tenho pai, vou só assistir a apresentação. Eu reconheci a paternidade do meu Deus. Aleluia. Eu não sou mais órfã e nem Aleluia. escrava do medo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu sou filha de Deus. Aleluia! E eu sou Glória a Deus. o que a Bíblia diz que eu sou. Glória a Deus. E eu vou fazer o que o meu pai me confiou. Ainda que doa, todos os dias eu me levanto e digo, é pelo Senhor que eu me levanto. O inimigo tenta colocar medo e paralisar. Mas se a gente entender o poder que a gente tem de filho, a gente não vai deixar separado por qualquer medo. Porque a gente sabe que tem um pai. Aleluia. Se tu tá com teu pai dirigindo no carro, tu sabe quem tem filho pequeno aqui que dá pra botar no colo? Ele pede pra dirigir. Ele tem medo? Tem, amigo? Ele tem não, entra aí, ele roda pro lado. Por quê? Porque ele sabe que atrás tem alguém maior do que ele. Glória a Deus. E por que ter medo? Se atrás tem alguém maior do que você. Aleluia. Aleluia. Glória a Que vai pisar no freio, na embreagem, que vai fazer. Aleluia! Aleluia.
Quando sabemos quem Deus é, sabemos do poder que Ele tem. Mas tudo é uma questão de escolha. Como a gente sabe, Deus criou a gente como? Imagem e semelhança. E da mesma maneira, Ele também nos deu o quê? O livre. Você decide. Quer ser filho ou não? Quer servir a Ele ou não? Quer reconhecer que Ele é ou não? Dessa mesma forma, a gente também tem o livre-arbítrio de decidir se quer viver afastado ou se quer viver com Ele. É um livre-arbítrio. E do mesmo jeito, Ele está lhe ouvindo. Você é perto ou não, Ele está lhe ouvindo. Se a gente for ler lá em Mateus 16, vai dizer assim, que Pedro vai dizer o seguinte: Simão Pedro respondeu para Jesus: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde na mesma hora: E você? Não. E você, Pedro? Pedro diz: Você é Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus na mesma hora responde: Você é Ivanice. Não é o título que ele coloca. Não é quem dizem que você é. Você é quem Jesus diz que você é. E você é Ivanice. E Jesus diz: E você é Pedro. Aleluia. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Pedro viveu mais uma, né? Porque Pedro é quem mais viveu experiência com Jesus. É Pedro. Porque Pedro é afrontoso. Pedro é vida louca. E Pedro viveu mais uma experiência. Viveu o quê? Uma ressignificação. Deus ressignificou a identidade de Pedro, reforçando quem ele era. Apesar de ele tinha outro nome, mas ele era o que Deus disse que ele era. Você é Pedro, meu amigo. Você é Pedro. Você é Pedro. E sobre você as portas do inferno não vão prevalecer, Josemir. Sobre você as portas do inferno não vão prevalecer. Porque sobre você o Senhor edificará a igreja dele. O seu testemunho vivo inspirará, transformará e mudará a vida de outras pessoas. Aleluia! Através de você, começando em você e através de você, Deus vai fazer. Aleluia! Quando reconhecemos quem é Jesus, passamos a saber quem nós somos. Se eu não reconheço Jesus, eu não sei quem eu sou. Eu sou o que o povo diz que eu sou e pronto, sem valor. Quando eu não sei quem eu sou, aumenta aí que tá baixo. Eu aceito qualquer título. Eu aceito qualquer título. Saiba, talvez alguém nunca tenha lhe dito, Paulinho, mas você foi criado para glorificar o nome de Deus. Você foi criada para glorificar o nome de Deus. Você foi criada para glorificar o nome de Deus. Você, como é o nome dele também? Raimundo, foi criado para glorificar o nome de Deus. Fomos criados para glorificar o nome de Deus. E quando nos afastamos, quando algumas coisas nos afastam de Deus, automaticamente nos afasta de quem somos. Quando eu me afasto de Deus, eu começo a perder a minha identidade. Começo a aceitar qualquer coisa. Quando eu estou firmada na presença, eu sei que eu sou filha amada, que eu sou querida, que eu tenho valor, que qualquer um não toca no meu corpo, que eu não fico com qualquer pessoa. Mas quando eu estou fora da presença de Deus, eu aceito qualquer coisa. Quando eu me afasto, automaticamente eu começo a me perder de mim. E aí eu te pergunto: você sabe qual é o problema de você reconhecer sua identidade? Já parou para pensar? Qual é o problema de você reconhecer sua identidade cristã? É que tem muitas pessoas que estão do seu lado só porque você não sabe quem você é. Tem muita pessoa... Eu quero ouvir o microfone, tá? Deixa minha voz ver. Tem muita
muita pessoa que está do seu lado só porque você não sabe quem você é. Só porque você está confuso. Só porque você está confusa, não conhece o seu potencial, não sabe o seu chamado, não conhece o seu propósito. Você está na mediocridade, fazendo o que dá. Aí essas pessoas estão com você. Quando você sabe quem você é, você sobe um nível. Aí aquela pessoa já não consegue mais andar com você, sabe por quê? Porque quem é de verdade não anda com quem é de mentira. Quem tem conceitos, princípios, não anda com quem não tem conceito e nem princípio. Quem sabe onde quer chegar, não vai andar com quem está perdido. E sabe qual é o maior problema ainda de você descobrir quem você é? Por isso que as pessoas não querem que você descubra quem você é. Porque quando você descobre quem você é, você também descobre quem elas são. Quando você descobre quem você é, as máscaras caem. As capas caem. Quando você descobre quem você é em Cristo Jesus e para que você foi criado e qual foi o propósito que Ele lhe entregou, que Ele confiou em você, você não vai perder tempo, rapaz. Glória a Deus. Você não vai perder tempo. Você tem pouco tempo. Já parou para pensar no tempo que você e eu já desperdiçamos? Fazendo o que não devia, comprando o que não devia, comendo o que não devia, falando o que não devia, sem glorificar o nome do Senhor? Já perdeu muito tempo, meu amigo. Eu tenho 37 anos, eu me converti em 35. Foram 32 anos da minha vida perdido. Como eu faço para recuperar? Como eu faço para esconder a sujeira de 32 anos? E aqui eu dou um recado por novinho. É mais fácil não ter o que esconder. Tem quantos anos, amiga? Eu tenho 37. É mais fácil esconder a sujeira de 37 ou de 20. Há tempo. Há esperança. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está dando oportunidades para todos nós aqui. Escrever uma nova história. Aleluia. Glória a Deus. Porque Satanás não brinca de ser Satanás, não, amigo. Esconder uma história, ele não vai deixar assim, não. Ele vai querer jogar para lhe envergonhar. Aquelas coisinhas que você queria esconder é o que ele vai trazer à tona. Quando você está se equilibrando. Que é para ele mostrar que não vale a pena. Não vale a pena ser quem você está sem ninguém reconhece. Mas quando você tem identidade, o inferno pode estremecer, meu amigo. É com dor mesmo que eu vou. E dizendo para você mesmo, é só uma fase e vai passar. Glória a Deus. É só uma fase e vai passar. Não joga pedra em árvore que não tem fruto. Não jogam pedra. Sabe qual é o versículo que eu tenho me apegado? Antes de me acusarem, antes de me criticarem, antes de me abandonarem, antes de fazerem tudo comigo, fizeram com meu Deus primeiro. Antes de mim, fizeram com Ele. E eu sou mais do que Ele, para não aguentar. Eu sou mais do que Jesus para não ir numa igreja, porque o povo de Deus adora em casa. Estou cultuando em casa. Jesus na terra estava na igreja. Eu sou mais do que Ele. Não sou. No momento que você descobre sua identidade cristã, você reconhece sua identidade, seu ministério, seu chamado, o que Ele confiou, as habilidades Ele vai revelando. Tudo isso quando você descobre quem você é em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tem muita gente feliz com a sua mediocridade, com a sua confusão mental, com os problemas que você vive com você mesmo. Tem muita gente feliz com a sua falta de prosperidade. Tem muita gente feliz de ver seu carro quebrando. Tem muita gente feliz de ver você endividado. Tem muita gente feliz de ver você brigando com seu esposo. Tem muita gente feliz você com problema na equipe. Tem muita gente feliz com os trabalhos dando errado. Tem muita gente feliz por você não estar com dinheiro para pagar suas coisas. Tem muita gente feliz. Mas quando eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, é só uma fase. Glória a Deus.
Vai passar. O problema de você reconhecer sua identidade é que você sabe quem não é. A sua falta de preparação para aperfeiçoar suas habilidades nunca diz respeito às competências que seu pai tem. Isso foi uma frase que Deus me deu de manhã. Olha só, eu vou repetir para vocês memorizarem. A minha falta de preparação para aperfeiçoar as minhas habilidades não diz respeito às competências do meu pai. Se eu não conquisto, não é por conta dele, não, é por conta de mim. Se eu não cheguei onde eu quero chegar, não é porque Deus não quis, não, por causa de mim, que não me preparei, não aperfeiçoei minhas habilidades, não busquei de verdade o quanto eu deveria buscar. Nada do que eu vivo hoje não diz respeito ao que Deus não tem para dar, não. Diz respeito a mim e a você. Porque Deus é Deus e ponto final. E diante da onipotência, da onisciência, Ele já sabia o começo e o fim, e Ele entregou. Agora, se no meio do caminho, como diz não, aqui do sertão, tu se torou, né, Marcelo? Aí é contigo. Mas Deus confiou e Ele está vendo lá no final. Vai estourar agora, mas vai se levantar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode ter se estourado, pode ter parado um tempo, pode ter se isolado um tempo, mas se levantou para a glória de Deus. Aleluia. Satanás ele não pode impedir nem o meu e nem o seu propósito, mas ele tenta retardar com o medo. O medo, amiga. O medo é uma ferramenta poderosa de Satanás. Poderosa. Medo de ser rejeitado, medo de não ser amado, medo de ser criticado, medo de não ser aceito, medo de passar vergonha, medo de gaguejar e não vir para aqui falar, medo de orar porque ele sabe palavra bonita. Por que não sabe palavra bonita? Porque ele precisa de palavra bonita. Porque não tem Deus como pai, ele tem medo de não falar palavra bonita. Porque quando eu vou falar com meu menino, vem falar comigo, ele vai, oi, a senhora não sei o que, não sei, excelentíssima dona Paula Diniz, eu gostaria, vem. Então eu quero dizer para você, não tenha medo. Não tenha medo. Satanás ele pode até criar situações para fazer você se esquecer quem você é e de quem você é filho. Mas Deus reafirma nessa noite que você é filha amada e querida. A Bíblia vai nos dizer lá em Atos 2, aqui tem, não precisa não. O seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como mosquito de fogo, as quais se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns para os outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Tem muita gente que quando as coisas começam a acontecer na sua vida, não vai entender nada. E vai começar a zombar e a criticar. Tá vendendo droga, é? Tá se prostituindo, é? Tá roubando nos orçamentos, é? Tá duplicando, é? E aí a Bíblia vai dizer: e então Pedro se levantou, juntamente com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão. Aleluia. Jesus tinha ressignificado quem? Pedro. No momento que quiseram envergonhar, dizer que não era, quem se levantou? Pedro. Tinha 11 com ele, mas quem se levantou? Pedro. Quem Jesus ressignificou a identidade. Quem Jesus afirmou a identidade. Pedro se levantou. A palavra vai dizer que Pedro se levantou juntamente com os 11, com autoridade ele explicou, com autoridade ele advertiu, com autoridade ele repreendeu, ele se levantou. Tem momento na minha e na sua vida que você precisa se levantar, meu amigo. Não me engane não, porque eu abro os braços. Não me engane
aqui, olha. É a distância do seu braço que você profetizar com autoridade. É até aqui, Satanás. A palavra vai dizer que ele dá ordens aos anjos, ao meu e ao seu respeito. Que ao nosso redor tem anjos. Por que temer? Por que ter medo? O Senhor está reafirmando quem você é. Tem autoridade e posicionamento. Se levante. Advirta. Repreenda. É necessário você se levantar com autoridade, Henrique. Se levante em favor da sua casa. Se levante em favor da sua empresa. Se levante. Se levante com autoridade. Profetize no vale. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você pede força. Para quem tem empresa aqui, muitas das vezes você pede força. Mas sabe qual é a força que Deus lhe dá? Todo dia Ele manda um cliente. Todo dia. É a provisão, é a ajuda que você tem pedido. Ele tem lhe dado todo dia, diariamente. Ele tem provido. Ele tem provido. Se levante em favor dos seus sonhos. Reivindique a sua identidade cristã. Diga, Senhor, eu quero viver o que o Senhor escreveu para mim. Eu não quero viver o que eu tenho vivido, o que eu tenho plantado, Senhor. Eu quero novas sementes, Senhor. Aleluia. Eu quero um novo tempo sobre a minha vida. Eu declaro um novo tempo sobre essa igreja. Eu declaro um tempo de avivamento sobre essa igreja. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus que esse lugar vai ser reconhecido como uma casa de recomeços. E quem foi ferido, vim aqui ser curado. Aleluia. Reivindique. Reivindique o amor de Jesus. O salmista Davi dizia assim: Senhor, qual é o prazer que o Senhor vai ter na minha carne morta? Como é que o meu sangue derramado vai te glorificar? Como? Me livra, Senhor. Me livra dos meus inimigos. Reivindica teu direito. Reivindica, clama que o Senhor responde. Aleluia, que prazer o Senhor vai ter em ver você parado. Que prazer o Senhor vai ter em ver você envergonhando o nome dEle. Que prazer, Gabriel. Que prazer. O Senhor nos criou para glorificar o nome dEle. Aleluia. Para adorar o nome dEle. Para glorificar. Que a gente possa dizer: Senhor, não me deixe perecer. Porque se eu perecer, como é que eu vou te honrar? Como é que eu vou te glorificar se eu estiver envergonhado? E o Senhor se levanta, minha irmã, a meu e a seu favor. Quando você reivindica a sua identidade, Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Não importa o tempo, só precisa você ter conhecimento. Quando Pedro se levantou e reivindicou, ele reconheceu porque ele tinha conhecimento. Ele examinava as escrituras. Ele viu que tinha uma promessa, a vida do profeta Joel. Ele sabia. Ele sabia, ele tinha conhecimento. Satanás fica te paralisar para você não ir em busca de conhecimento. Porque ele sabe que você vir para cá ouvir uma palavra, uma semente é plantada, algo pode mudar. Mas se você ficar em casa, ele vai lhe aprisionar cada vez mais. E até a pouquinha força que você tinha, você vai perdendo. Aqui você aprende. Não se deixe ser levado por qualquer pessoa para qualquer lugar. Tem gente que tenta te entristecer, dizendo que eu e você não somos dignos do favor de Deus, dizendo que não somos merecedoras do perdão. Mas Deus perdoa porque Ele é Pai. Ele sempre vai perdoar. Quando eu dei o exemplo aqui do bêbado, do drogado, da prostituta, se fosse seu filho e ele chegasse na sua porta batendo, você botava ele para fora de madrugada? Você não botava. Tenho certeza que você botava para dentro. Jesus assim é comigo e com você. Ele sempre vai lhe aceitar. Não se sinta suja. Porque Deus, quando Ele te recebe, Ele lança fora. No
no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Ele faz um novo tempo. Tenha convicção. Na sua vida, não pense que é um acaso, não. É sempre Deus operando. É sempre Deus fazendo. Não fique pensando, ai, será que é Deus mesmo? Ai, meu Deus, será que é Deus mesmo falando? Quem fica duvidando, nada recebe. Quem fica em dúvida, nada recebe. Porque se Deus der, vai dizer que não foi. Deus só dá para o nome dele ser glorificado. Muitas das vezes a gente não entende porque Deus tira todo mundo da nossa vida no momento mais difícil. É porque Ele é o provedor. Que é para quando você for honrado, ninguém dizer, só tem porque eu dei. Só chegou aí porque eu vi. Não, é Deus. É Deus. Talvez você não tenha entendido o porquê da solidão. O porquê do abandono. É Deus. Para ninguém ter a capacidade de abrir a boca e dizer, fui eu que dei, fui eu que fiz, tá? É porque eu botei. É Deus. Aleluia. É melhor você andar pela provisão do que pelo próprio esforço. A palavra vai dizer que Pedro os advertiu. Ele advertiu a todos com confiança, com autoridade, porque ele tinha consciência de quem ele era. E a Bíblia vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento.